Rádio Kanshou. É isso aí, meus ouvintes, está começando aqui mais uma temporada do Kanshou, a 10ª temporada desse podcast que traz pra vocês um anime por temporada e a gente faz episódio por episódio. E fique ligado porque nessa temporada tem emoção! Senta que lá vem Stands! Está começando aqui a temporada de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable! E o detalhe que não pode faltar, nossa convidada de sempre está de volta! Fique ligado porque vem aí Nath Misaki também concorrendo a mais uma temporada do Kanshou do Milhão. Então fica na linha que vai começar a nossa programação! Olá, Cancãs! E nesses episódios, né, porque são três que a gente vai discutir hoje, a gente vai tentar entender qual é a correlação entre um alienígena, dados e uma perseguição maluca dentro da cidade, que me lembra muitos filmes. Pois bem, é com o pé no peito que a gente vai começar esse episódio de hoje. Vamos lá, episódio 14, Highway Star. Josuke e Okuyasu encontram um doidinho do centro, apenas para descobrir que ele é algo além do que se imaginava. Com isso, Josuke decide apostar em um jogo contra Rohan, de maneira desastrosa. E por fim, a dupla improvável encontra um mistério perigoso no túnel de Morio. Vamos lá, Nath, quero as suas impressões do episódio de hoje, especialmente com uma pergunta muito importante. É usuário ou é alienígena? Olha, eu acho que é muito bom que a gente não sabe e que a gente provavelmente nunca vai saber. Uhum. Mas eu chutaria que ele é alienígena. A grande diferença que eu vejo é que a maior parte dos stands não afeta o usuário em si. Né? A gente não vê, stands que estão alterando o usuário, né? Somente os stands, eles são de fora. E como a gente vê ele mudando de forma, a não ser que ele mesmo seja o próprio stand, né? Que eu acho muito estranho, acho que seria meio fora do padrão. Mas o que eu acho interessante desses episódios, né? Principalmente da correlação dos três, é isso, né? Que a gente meio que dá uma pausa na perseguição do Kira. A gente vê ele ali na família dele, né, tendo um pouquinho de dificuldade, digamos assim, para se ajustar, né, e voltando àquela fome de matança e tudo mais. Uhum. E a gente vai ver um pouco do que é, de fato, essa temporada de Jojo, que é a história sobre Morio. E a gente olha e fala assim, tá, de repente tem um alienígena na cidade, assim como também já teve outras coisas mais sobrenaturais, né, como um fantasma aparecendo na cidade, e isso é basicamente normal, né, as pessoas simplesmente olham e falam assim, esse deve ser mais um maluco aqui da nossa escola, até porque a roupa dele parecia muito uma roupa da escola do Josuke e do Okuyasu. E aí a gente vê aquela história e vê. É muito interessante a questão de que como o Josuke, ao descobrir que ele tinha um poder, a primeira coisa que ele pensa é acho que eu vou ganhar um dinheiro com isso. Cara, que moleque safado, velho. Isso é muito interessante pra gente entender um pouco a personalidade do Josuke, né? Não que a gente já não tenha visto bastante disso, mas eu acho que o que coroa esses 3 episódios é justamente que a gente começa a centralizar bastante a história no Josuke, né? Porque até então a gente viu, sei lá, o Koichi Bizarre Adventure, a gente viu o Rohan Bizarre Adventure, mas a gente não viu o Josuke, a gente viu o JoJo's Bizarre Adventure nessa temporada. E aí eu gostei que esses 3 episódios a gente centralizou basicamente no Josuke, né? Tanto nessa personalidade dele, que agora não tá mais atrelado à questão toda da família, né? É realmente ele por ele mesmo. Acho interessante que tem um pouco dessa malandragem que a gente lembra do próprio pai dele, do Joseph. E aí a gente vê a forma como ele tá aplicando e também a própria visão dele de mundo, né? Ele é um pouco imaturo, ele quer ganhar o dinheiro, a mãe dele literalmente falou pra ele, você não vai usar essa grana aqui, que ele já tinha ganhado no outro esquema, né? Do coitado do finado que morreu, né, infelizmente. E aí a gente vai vendo essa história desses egos, digamos assim, porque acho que o que meio que une esses 3 episódios é que a gente vê o ego do Josuke versus o ego do Rohan
versus o ego do Highway Star, né? Que, se eu não anotei direitinho aqui, o nome dele é Yuya, né? Que tem também uma outra perspectiva ali de masculinidade, digamos assim. Então a gente vê esses três se debatendo e eu acho muito interessante como o Josuke saiu dessa situação, né? E como que ele cresceu um pouquinho, assim, como personagem nesses 3 episódios. Esse ponto deles dois se recusarem a ceder, né? Tipo, eu acho muito engraçado. O Rohan tá todo estrupiado, aí o Josuke ajuda ele ali com o Crazy Diamond e fala: não te pedi, moleque. Deixa meu saco. Você tá me curando por quê? Caralho. Não, o mais engraçado é simplesmente esse momento de descontração do Rohan. Você não tá me sacaneando não, né? Aí o Josuke, não, imagina, eles... simplesmente o Rohan saca do estilete e corta o mindinho dele. Aí você, tipo, caralho, o que você tá fazendo? Moleque descompensado. O Rohan O que você tá fazendo? Aí ele, não, é porque se você me derrotar e eu não descobrir, você cura meu dedinho, mas se eu descobrir que você tá me enganando, eu vou pegar o teu dedinho pra mim. Tipo... Mano, esse cara... E é muito isso, né? Porque na prática ele não tava... Tipo, a questão não é dinheiro pra ele. Não. Porque ele tava, foda-se da minha casa pegar fogo. Eu só quero derrotar o Josuke. Assim como no episódio anterior, ele tava querendo derrotar o coitado do moleque lá no Jakenpo. Exato. Nossa, eu acho que eu não ria há muito tempo em Jojo quanto a cena do... Mano, aparece o amigo AJ deles lá. Sim. Ele fala, mano... Sim. Eu vou chamar um profissional para resolver. Primeiro, chamou um profissional pra ajudar no rolê. Aí ele fala, senhor Rohan, eu acho que eu sei o que tá distraindo você. Talvez seja o incêndio que tá na sua sala de cozinha. E a casa em chama. Que tipo, o cara tá tão fissurado no objetivo dele de reduzir o rival dele a a derrota mais miserável possível, que ele literalmente não consegue ver a casa dele pegando fogo. Não, é interessante a gente descobrir que o prejuízo que ele tomou na casa foi, tipo, de 7 milhões de ienes. Assim, tipo, muito mais do que ele teria perdido com 2 milhões e meio só imóvel, tá ligado? Meu Deus. Não, e isso também se expressa um pouquinho, pulando rapidamente pro outro episódio, no Rohan, quando o Highway Star tá, né, tentando manipular ele pra fazer com que o Josuke entre no quarto, né, em fazer ele pedir socorro, e ele lança a famosa frase dele, Dagakotoaru, né, tipo, e lançam, não, a minha pilha é falar não pra pessoas que eu considero poderosas, né, tipo, o nível do ego do Rohan é tão grande, mas tão grande, ele se sente tão, assim, alheio a tudo e todos, né, até naquela parada que a gente tava falando no outro episódio do Jokenpo, né, tipo... É como se ele fosse o próprio Ubermensch, né? Que a parada dele é encontrar alguém que ele considera forte e encontrar um rival e ir até as últimas consequências, né? E uma das coisas que eu voltando pro primeiro episódio, né? A forma até como o Josuke, né? Ele monta toda essa estrutura que, tipo, ele vai percebendo que o negócio vai dar muito errado e ele meio que vai dobrando a aposta. Ele vai colocando, tipo, não, vamos lá, agora, tipo, mesmo com um cadeado que teoricamente vai dizer se ele tá mentindo ou se não tá mentindo, ele vai falar, não, agora eu tenho que trapacear pra ganhar, porque eu não posso deixar isso daqui passar. Eu falo, os caras, assim, tipo, ele tava literalmente vencendo, né, aquele primeiro, o stand do agiota, simplesmente com a própria capacidade de raciocínio, sei lá, de autoconfiança nele mesmo, porque a parada toda do cadeado é que ele pega e trabalha a sua falta de confiança, né? Então, na hora que ele chega e fala assim, não, eu vou trapacear mesmo e foda-se. E aí, o cadeado não acusa que ele tá mentindo, por mais que ele estivesse claramente trapaceando. Eu gosto, dando uma pequena desviada, eu acho muito legal e refrescante ver um personagem alienígena que ele é a representação de toda a onda de filmes que a gente tem naquela época. Não esquece que acho que em 99 se passa o anime. Se não me engano, no mesmo ano saiu Sinais, do Shyamalan, que é provavelmente um dos filmes que deve ter mais traumatizado o público brasileiro, porque tinha uma cena que passava ali na TV, com uma filmagem caseira que se passava, tipo, só no Rio de Janeiro. Porto Alegre. Porto Alegre, tá ligado?
A criança brasileira falando they're here. Exato. Então, sei lá, ver os glifos no campo, no matagal, é só, tipo, é muito caricato e muito conhecido pra gente. Só que Jojo faz isso de uma maneira muito intrigante, porque o maluco tá lá. Seja, tipo, você não tá tendo que descobrir se existe ou não um alien, né? Tipo, se existe um ser ou não rodando por aí. Ele tá aí na sua frente. Só que você ainda tá em dúvida, porque você já viveu tanta coisa bizarra em Mori, que um alien talvez seja a sua segunda opção. A primeira opção é o usuário de stand. Então... Nessa questão de referências, né? Acho que não só essas referências assim, mas pra quem é um pouco... Cara, eu também sou muito fã de ufologia. E a gente sabe que existe algumas raças, né? Pelo menos quem gosta muito, tem algumas raças de alienígenas aí que o pessoal diz que visita a Terra e tudo mais. Nossa, a característica do Mitaka, no Mikitaka, é literalmente assim. Primeiro que ela parece muito um elfo, né? Tem até as orelhinhas pontudas e tudo mais. Sim. Mas assim como os elfos, eles são uma referência ao povo nórdico. E a gente tem uma raça alienígena que é uma referência ao povo nórdico, digamos assim, que são os... Caramba, como é que é o nome deles? É a turma do Astacheran. A turma do Astacheran. O cara é a figura do Astacheran. É um pisque o cu bem devagar, né? Ele é um pisque o cu bem devagar, isso. É o pisco o cu. Pisco o cu devagar. Caraca, é igualzinho, eu não tinha reparado nisso, é verdade. Pô, muito, assim, melhorou muito mais ainda o episódio. E eu tenho a sensação de que o Mikitaka ia conseguir falar pro Josuke, tipo, pisque o cu bem devagar, e ele ia conseguir, sabe? É muito a referência. A gente sabe que o Araki, ele também provavelmente deve ser alguém que curte bastante esse tema, né? Cara, se você for parar pra pensar, tinha até uns episódios atrás, quando o Kira passa na frente de um café, e aí ele vê uma mulher que ele quer matar, atrás dela tinha um nerdola com uma dessas revistas Okaruto, sabe? Que o Okarun fica lendo lá. Aí, tipo, meio que permeando, assim, que talvez esse mistério já exista em Morio também. Mas eu acho que ele se aproveita muito, assim... Assim... Se ele for só um moleque que tem stand e tá fingindo ser alienígena, tipo, ele tá só entrando na vibe do Josuke, tá ligado? Também. Porque o Josuke e o Koyasu fica, não, vamos começar a fazer pergunta pra ele pra pegar ele no pulo. Ah, então, cadê sua nave-mãe? Tá, não sei quantos milhões de anos-luz daqui. Quilômetros, né? Quilômetros daqui. Aliás, um detalhe, que eu falei assim, não, peraí, eu não tô vendo isso. Porque não é que o Josuke e o Koyasu estavam conversando. Eles estavam telepaticamente, exato. É como se tivesse conectado os dois neurônios deles ali. E eles não perceberam. E eles estavam pensando em sintonia. E é a primeira vez que o Koyasu pensa. Sim. Mas assim, a telepatia a gente já tinha visto no Stardust Crusaders quando eles estão embaixo d'água. E aí eles ficam lá fazendo a mímica pra se comunicar quando a gente sai do submarino. E aí, tipo, eles... a gente pode usar a telepatia pra comunicar através dos stands. E nunca mais isso foi usado. E aí, tipo, volta agora. Só que eu duvido que isso foi, tipo, pensado assim de... é verdade, eu já usei isso lá atrás. Não, acho que o Araki só colocou de novo e não percebeu, assim. Mas aí, tipo, ele vai entrando na vibe. Então você vai chamar sua nave com esse relógio? Com esse relógio mesmo. Como é que você sabia, sabe? Então ele também vai meio que dobrando a aposta, sim. Mas, cara, é simplesmente maravilhoso, assim, que você chega no final do episódio, aí aparece a suposta mãe dele, falar, se ele falar que é um alienígena, não acredita, não dá trela, tá? Não dê nem água. E aí ele, não, é porque eu plantei memórias falsas na cabeça dessa vez. E aí você, tipo, caralho, em qual mentira vou acreditar? Cara, .mp3 racionais, tá ligado? Eu acho que isso é um grandíssimo caso. Eu quero muito acreditar que ele é um alien. Mas se eu for ter uma segunda teoria, um plano B, ele é um grande Chunibyo com um stand. A gente conhece o arquétipo do Chunibyo, que é aquela grande doença da 8ª série, que é... Inclusive tem um anime de uns bons anos atrás chamado Chunibyo Demokogai Shikai, que é uma menina que conhece um moleque normal da sala, só que a menina, ela vive no mundo de fantasia na cabeça dela. E aí na cabeça dela, ela é uma princesa com poderes muito mágicos e ela tem que destruir o dragão que vai acabar com o mundo, só que é tudo na cabeça dela, até um certo ponto. Mas enfim, é plot do anime. Então, Chunibyo é muito pra descrever essas crianças
que não crescem, né? Essas pessoas que vivem no mundo da imaginação, com ideias muito mirabolantes e fantasiosas. Mas quando a gente tem a bizarrice de Jojo no caldeirão dessa mistura, fica muito impossível saber a resposta. E eu acho que isso é muito bom. Eu acho, assim, pra mim, que ele é um alienígena. Porque tem algumas coisas que você olha e fala... Não, isso aí não é... Não faz parte nem do hall de stands, como eu comentei sobre a questão dele mesmo se tornar, né, se transformar em diferentes coisas. Mas também a gente vê, por exemplo, quando ele acorda dos agroglifos ali, ele levanta daquele jeito bem vampiresco, né? Uhum. Undertaker, é o Undertaker. Não sei se alguém conhece luta livre, mas o Undertaker, ele tem a fama de sempre levantar ereto, assim, é muito bom. Além de que, tipo assim, se for um stand, é um stand muito roubado, né? Porque, putz, a única coisa pode que... se transformar em qualquer coisa, né? Pois é, e de qualquer tamanho, tipo, ele pode mudar ali a massa dele e tudo mais, né? Tipo, é muito roubado. E acho que o ponto principal ali é a questão da alergia, né? Tipo, a alergia ao som de sirene, não dá pra dizer assim, pelo menos uma alergia daquele nível, né? Tipo, de realmente acabar pipocando coisas e tal. A gente sabe que existem muitas pessoas que têm, né, dificuldades, que têm problemas com sons e tudo mais, mas assim, nesse nível de começar a pipocar a pele e tudo mais, eu acho que, não sei. Aí dá pra gente começar a colocar na coisa do alienígena. Mas é isso que é Jojo, né? Tipo, na prática, e principalmente esse episódio, você fala assim, não, Moriô é uma cidade tão bizarra que pode ter um alienígena. Já tem um fantasma ali do beco, por que não um alienígena também, né? Exato. É um grande episódio de Scooby-Doo, né? Puta merda. É tipo no Scooby-Doo 2, no começo, que eles vão caçar um monte de bicho ao mesmo tempo. É isso que eu sinto, às vezes, Moriô. Assim. Ah, fora a questão de que ele não parece nada com a mãe dele, né? Sim, é. Sim, exato. Mas aí ele pode estar fazendo cosplay de Astacheira. Tô fazendo o advogado do diabo aqui, acho que tem essa... Realmente, se ele fosse um alienígena, ele usaria um cinto escrito ET, com vários Nossa, botãozinhos vários de disco botão, voador. É muito legal. É muito massa. Isso é Can Show. Cara, e aí eu acho que talvez valha a pena a gente entrar antes de falar do outro episódio, dar uma breve passagem assim sobre, tipo, a vida nova de Yoshikage Kira. Porque é bem pontual, né? O que aparece nesses 3 episódios, assim. E confirma uma coisa que a Nath falou em outro episódio de maneira perfeita. Que é? A questão das unhas. Ah, sim. É direto. Ele vê as meninas e ele fala, meu Deus, eu preciso matar mulheres, e a unha dele cresce. E aí a gente começa a ver também que o filho presta muita atenção na relação deles, né? Até demais. Assim, Até demais. Pois chega a ser meio preocupante. Minha mãe não fica pelada na frente do meu pai há muito tempo. Que filho que tem uma câmera escondida Exato. no quarto dos pais. No teto. É tipo quando a força-tarefa da polícia do Japão coloca a câmera no quarto do Light, tá ligado? Só que ao contrário. Sim, só que o contrário. Aí o Hayato ali, tipo, agora eu vou comer uma batatinha. Enquanto vê o pai. Deixa eu ver o que eles estão fazendo. Ah, ela ficou pelada. Faz muito tempo que ela não fica pelada. Como assim? Você já viu, então? Hayato, como assim, Hayato? Sim, Como não, assim? ele parece que faz isso há anos, assim. E aí ele começa a se perguntar, será que eu sou filho de pais que se amam? Assim, completamente alheio à vida real ali do ciclo familiar dele, até mesmo antes do Kira chegar. E aí, enfim, né? A gente vai vendo o trabalho de Yoshikage Kira em se conter, em se podar. E talvez esse seja o maior motivador de ódio dele pelo Josuke, o Koyasu e companhia, né? Que agora ele tem que realmente não sair do papel o tempo inteiro, né? Exato, né? Ele tem que se esconder, né? Porque ele tem que, pelo menos, deixar a poeira baixar, porque se ele começar a dar muita bandeira, vão começar a descobrir o que ele tá fazendo e talvez quem seja ele, né? Quem é essa nova identidade dele. E no final a gente vê, né, gato na tela, acende uma vela, que fica aí indícios pro próximo episódio. Antes da gente falar do Highway Star, eu queria abrir um parênteses aqui sobre estilo de roupa do Rohan, que nesses 2 episódios eu olhei e falei, porra, esse cara tem estilo. Ele manja. Não, todo episódio o cara serve lookinhos, cara.
Todo episódio. Eu olhei e falei, serve caramba, lookinhos. queria achar essa roupa aí pra vestir, porque, pô, é estiloso pra caramba. Tipo, na primeira, aquele estilo de roupa, uma blusa mais furadinha e tal, ali com suspensório, com a calça mais folgada e uma calça por sei lá, se é um short, se é uma cueca por baixo. Mas eu falei, pô, essa blusa é muito legal. Queria achar ela pra comprar. E no episódio 2 é meio que um sobretudo, assim, né? Que ele usa, muito massa também. E aí, do nada, ele tira uma moto. O Rohan, ele... Cara, é sempre uma caixinha de surpresas. E ele tava de busão, de onde veio a moto, mano? Ah, ele provavelmente deve ter comprado. Ele desceu, voltou pra casa Ele desceu do busão pra pegar a moto? Eu não entendi. E falou pro Josuke, espera Foi aí. GTA, passou alguém com moto e derrubou, apertou triângulo pra subir na moto. Mas aí a gente tem, então, o Highway Star, né? Que, inclusive, é ativado aí por uma curiosidade, por essa curiosidade que o Rohan tem e que parece ser impossível de controlar. Aonde ele tá passando junto com o Josuke num túnel, vê o que é nitidamente uma assombração, não tem outra explicação. Se você passa no túnel e você vê uma cena como essa, nitidamente uma assombração, ainda mais se tratando de Japão, todos conhecem a história da vovó Turbo aí, do Dandadan, cara, não é novidade. E ele decide investigar. E aí tem essa mecânica distante que eu achei muito interessante, embora já seja algo meio manjado, né? Com lendas urbanas japonesas e tal. Mas eu achei que deu foi uma construção muito boa. A partir do momento que você tem o limite da velocidade, então tem aquela questão de você ter que ficar se mantendo acima dessa velocidade e não baixar. Tem bastante filmes de perseguição que realmente são assim. E essa ideia de que ele pode estar em qualquer lugar, então eu tenho que ir a 80 km por hora e entrar em todos os lugares que eu conseguir. Sim. Não, e isso, assim, acho que esse episódio, né, ele é uma junção de um monte de filmes, não só filmes de terror, né, porque como a gente vê a questão toda, tipo, né, já é um clássico de filme de terror, essa parte desse espaço meio vazio, né? Tipo, no meio de uma coisa que não deveria estar lá. Também é outra coisa muito de filmes de terror. As pegadas, né? Perseguindo tanto o Rohan quanto o Josuke também é uma coisa muito, né, de filme de terror. Tipo, você não tá vendo o que tá te perseguindo, mas você tá vendo as pegadas dele, você tá vendo o que depois acaba virando pedaço do pé dele, vai saber o que é aquilo. Mas também é muito aterrorizador. E acho que quando eu tava vendo esse episódio, eu falei, poxa, com certeza a perseguição e a fuga, né, de moto me lembrou muito o Exterminador do Futuro 2 também, né? Tipo, aquela cena clássica, Schwarzenegger, né, o T-1000, fugindo, né, não lembro agora o nome, T-200? Não, acho que ele era o T-200 e o outro era o T-1000, né? E fugindo justamente de moto, dentro de um esgoto e tudo mais. Então, assim, é realmente uma costura ali de vários filmes, várias referências, né, que a gente vê ali, principalmente da década de 90, né? A gente não pode esquecer da maior referência, pra mim, que é sempre que me lembra, que é Velocidade Máxima com Keanu Reeves e Sandra Bullock. Tá? Sim, total. O ônibus não pode ficar abaixo de 60 km por hora, senão vai explodir geral. Eu queria saber, a gente ia fazer uma pergunta essa do Kanshou do Bilhão, qual que é a força G que Josuke tolera ao bater a moto dentro do elevador do hospital, né? Que ele veio com tudo. Caralho, sim. Ele tá pelo menos a 80, né? Pois é. E parou em meio segundo, assim, tipo, adeus pescoço, né? Eu acho que ele ia ficar igual o Yuya. Considerando que ele não pode se curar. Se curar, né? Então... exato, mano. Ele podia ter ficado no paraplégico, pelo menos. Mas tudo bem. Não, detalhes. aliás, não só a pergunta da força G do Josuke, né? Mas o elevador é feito de vibranium, aparentemente, né? Porque ele nem deforma 1 milímetro que seja. Duro que essa porra. O que piora é o impacto, né? Isso que é foda. Sim, é verdade. Ou seja, ele deveria ter virado pizza ali na Purê. nessa Devia hora. ter virado purezinho. Mas uma coisa que eu achei muito interessante nessa situação toda da fuga, né, do Josuke, é que a gente vê o jeito dele usar o poder dele de formas muito criativas. Porque não é, tipo, seja pra ele conseguir, né, recuperar a moto e conseguir fugir com a moto, mas também destruir a moto pra não atropelar a criança no meio do caminho, pra ele conseguir, né, tipo, a gente também descobre essa regra, né, pra também dar a chance, né, o stand simplesmente não aparece em qualquer lugar. Ele tem a questão da velocidade, mas ele também tem uma questão de que ele não enxerga, ele persegue pelo cheiro. Então, as pegadas, o stand, ele tá tentando farejar, né?
o Josuke. Então ele meio que usa o poder dele pra tampar, pra esconder, pra colocar ele preso dentro do carro e tudo mais. Eu acho que a gente começa a ver um hall de formas de utilizar o poder do Josuke que deixa de ser... Não fica só naquela coisa de, tá, eu tô curando a pessoa ou eu tô prendendo ela dentro de alguma coisa que eu quebrei, né? Então ele tá realmente usando pra fazer outras coisas ali e sendo muito criativo. Agora, uma outra questão que eu tenho sobre esse episódio... Gente, a gente vai ter que dar um treinamento de RH pro Koichi, porque tem alguma coisa muito errada com o stand dele. Completamente descompensado. O Reverb, ele chega na frente da secretária ali do hospital, da atendente, e ele fala, let's kill the whole bitch! Não, Koichi, não. Só porque ela te disse não é assim que se trata. Pelo amor de Deus. Piadas à parte, isso é muito engraçado ver um stand com personalidade à parte. Sim. Parece ser completamente descolado, né, do Koichi. E aí eu vi que, tipo, agora que eu reparei que ele é com o Zacto 3, ele pode ter um alvo de cada vez, é isso? 3 no máximo. 3 no máximo. 3 no máximo. Que ele para 3 pezinhos lá, né? Eu lembro que tem... Ele falou que usa algum... Não é trocadilho, assim, mas alguma coisa com a palavra freeze e 3... Então, quando ele parou o Sheer Heart Attack, ele usou o 3 freeze, que ele consegue usar 3 vezes. Em vez de usar em alvos diferentes, ele usou no mesmo. Então o efeito é mais forte. Por isso que ele parou só. Tá. Ele tem 3 freezes pra gastar. Entendi. Mas ele não poderia falar for freeze e T4. Tem que rimar, assim. Tem que rimar, não sei. Exato, tem que ter estilo. Vocês acharam estranho uma coisa na cena do túnel? O quê? Quando aparece a ilusão que o Highway Star usa pra atrair o Rohan, porque é emular o Kira matando uma mulher e tal, vocês acharam esquisito que, tipo, aparece a face atual do Kira e não é antiga? Pois é, né? Eu tenho uma questão com isso que complementa essa esquisitice, porque, tipo, o velho aparece, o pai do Kira aparece, ele fala, e ele fala nominalmente, vou dar o próximo stand Highway Star para o próximo usuário. Ele sabia que o stand ia revelar a face atual do próprio filho que ele tá tentando proteger, ou o quê? É verdade, ele sabe, ele tem uma lista de quais são os próximos stands, o usuário não escolhe o nome do stand? Que porra é essa? Teoricamente não é uma coisa, né, da alma do usuário. Sim, tem isso. De novo, eu não sei se ele inventou um nome ou não, porque o Yuya tem tatuado um H, estrela S do queixo, a não ser que ele tenha feito isso no intervalo de 5 minutos depois de receber o stand, mas, enfim, ele é muito estúpido que ele só... Vou dar esse stand que tá dando muitas respostas sobre o meu filho assassino. Eu acho, assim, a impressão que eu fiquei é que ele meio que usava... Essa armadilha era meio que um jeito de atrair a pessoa, só que pro Rohan, ok, tipo, é algo do tipo, isso aqui tá acontecendo, porque o Rohan, ele é atraído por qualquer bizarrice, né, tipo, ele tá em Morio justamente por conta disso, ele quer estudar pro mangá e ver coisas diversas, coisas diferentes, só que realmente aparecer ali o Kira, né, no rosto atual, no corpo atual, decepando a mão de uma mulher qualquer, tipo... Como é que o Highway Star criaria isso, né? Tipo, se não fosse um reflexo do que o próprio Rohan saiba. Mas se for um reflexo do que o próprio Rohan saiba, teria que ser uma face qualquer, né? Ou pelo menos do antigo Kira. Eu tenho uma resposta. Se for nesse sentido, eu tenho uma resposta. A gente tem um episódio do Joaquim Pô, que ele tá ali na estação tirando fotos das pessoas. E no álbum de foto aparece a cara. Ele tirou foto do Kawadi, do Kira novo. Ou seja, talvez, em algum momento... Aí podia ser só algum dos suspeitos que tava... Aí, por acaso, era o suspeito certo. Por acaso é o certo, mas, tipo, se for pra, tipo... ele está alucinando com o rosto que ele já viu? Sim, isso é muito plausível. O Araki não comete erros. Não comete erros, jamais. Não, nunca. Eu sou o pica-pau com o esfregão ali, mano. Passando pano. Mas assim, falando de Highway Star, né? Tipo, acho que falando do próprio stand, eu acho muito interessante. Porque assim, primeiro que é um stand que tem um alcance absurdo, né? Ele... e por conta disso, teoricamente, ele tem poucos poderes. E ele tem ou menos, assim, ele tem um poder muito foda, né? Porque ele basicamente suga a energia da pessoa que ele captura, mas também ele tem uma regra bizarra que se a pessoa entrou na armadilha, ele fica invencível, né? Não tem o que fazer. Expansão de domínio, porra. É um pouquinho, né? É meio Nossa, isso. sim.
você entrou no meu domínio, já era. Você não vai mais conseguir sair de jeito nenhum. Então, e a partir desse momento ele gravou o seu cheiro e já foi, né? Aliás, lembrando de um outro filme aqui que eu lembrei, que é o It Follows, também, que é um outro filme do monstro sobrenatural que persegue quem você transou, por último. Filme muito bom. IST do mal. IST do mal, exatamente. Então, o Highway Star acaba sendo também, e um design também muito bom de stand, quando ele não tá virando, quando não é só pegadas, né? Inclusive, a gente vê das poucas vezes, né, que a gente vê pelo menos alguns stands fazendo JoJo poses, né? Então a gente também tem nesse episódio o Highway Star fazendo. Até porque também é um dos poucos stands dessa temporada que eles são mais, tipo, que eles são hominídeos e tem um corpo, tipo, muito parecido com qualquer um dos personagens, né? Tipo, que a gente teve stand de galinha, teve stand de exército de soldadinho de chumbo, cadeado, ratos que tem o mesmo stand que são tanque. Sim. A impressão que dá é que, pelo menos eu fiquei com essa impressão, né? Tipo, que como a gente tá vendo vários stands voltando, né? Vários personagens voltando, né? Como o próprio Agiota, né? Voltando nesses episódios. Tipo, será que talvez o Highway Star não volte no futuro, né? Porque justamente é um design muito bom. É muito bom. Eu acredito que o Araki poderia, pelo menos, dar um pouco mais, assim, desse cuidado de um stand hominídeo pra personagens que talvez fiquem. Apesar de que eu acho que o Yuya, né, não é um personagem ali, tipo... Nossa, ele é muito chato, mano. Muito chato. Um maluco escroto do caralho. Ele é um Okuyasu machista, tá ligado? Tipo... Que olfato é esse dele, mano? Alguém me explica. Tipo... Ah, estou sentindo o cheiro de pêssego podre. E eu estou sentindo o cheiro da sua menstruação. Pois é. Como Daquelas assim? 3 meninas que é claramente o estereótipo, tipo, meninas superpoderosas, né? Que é cada uma com uma cor bonitinha e tal. A loirinha de cabelo ruivo e a de cabelo preto com verde. Só pra terminar de falar do stand dele, pra mim o stand dele é a cara do Damon Wayans, também conhecido como Michael Kyle, de Eu, a Patroa e as Crianças. É igualzinho, igualzinho. Aliás, o Yuya, né, e as 3 seguidoras dele me lembra muito o Hashira, né, do Demon Slayer. Ah, é o Tengen Uzui. Do Arco do Puteiro. Arco do Puteiro. É, o Demon Slayer, Arco do Puteiro. Exato. E, tipo assim, é a mesma característica, inclusive, né? Tipo, porque a impressão que dá é que o Yuya é aquele estereótipo de, como você falou, o Okuyasu que deu certo, né? Tipo assim, um pouco mais maduro, o cara que é um mau caráter e tal, mas que é meio que um yakuza ali, não sei o quê, que por conta disso, né, atrai muito. Aliás, a gente vê, né, não só as 3 ali, mas também a esposa do novo Kira, que aparentemente gosta de criminosos, né, gosta de homens ruins, né. Bad boy. Um bad boy. Então... E a gente vê as 3 ali justamente, cada uma com uma cor de cabelo, cada uma com uma menina, como você falou, menina super poderosa, assim como as esposas do Tengen, né? Numa vibe meio Sukeban, assim, meio arruaceiras também. Digo mais, é um estereótipo muito curioso dos anos 90, porque se alguém aqui lembra de Dudu e Edu, tem as 3 meninas arruaceiras que quer ficar dando em cima dos 3 moleques, entendeu? E tem uma pra cada. Tudo bem que é uma pra cada, né? São 3 moleques e tal. Mas é a mesma coisa, são as 3 com o mesmo tom de coisa de cabelo, tá? Que é a ruiva, a loira e de cabelo escuro. No caso do Edu, elas chegam a sequestrar eles e assistir. Detalhe. Você está ouvindo Rádio Kanshou. Muito mais perigoso do que jogar dados com Higashi Katajosuke é participar do Kanshou do Bilhão. Isso mesmo, o game show aí mais querido da podosfera brasileira. Voltamos hoje com mais uma edição. Nos dê aí o placar, Nate. Vamos lá. Você pede pra eu falar só porque você tá aí na frente, né, safado? 6 pontos pra tu, 5 pra mim e pra Nath. É isso aí, vamos ver quais são as perguntinhas malévolas de hoje, porque, meu Deus do céu. Tá disputado. Vamos lá então. Nath, começa contigo, vai. Já que você tá com uma desvantagem. E é convidada, né? Ok. Bom... Eu tava pensando aqui, né? Acho que nesse episódio, e como uma grande apreciadora de astronomia, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta que não fosse sobre o nosso querido amigo Alien, e principalmente de onde ele veio, né? Porque a gente descobre que
teoricamente ele veio da nuvem de Magalhães, né? Então a minha pergunta é o seguinte, né? A grande nuvem de Magalhães está aproximadamente que distância da Terra? Alternativa A, 4,2 anos-luz. Alternativa B, 160 mil anos-luz. Ou alternativa C, 2 milhões e meio de anos-luz. Essa eu sei. Tem o meu chute também. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Opa! O Nate trucou ali, falou que sabia e ele estava certo, porque realmente a alternativa correta é 160 mil anos-luz, o que é surpreendentemente perto, né? Sim. Não tão perto quanto 4,2 anos-luz, porque a grande nuvem de Magalhães ela é uma galáxia anã, então ela não faz parte da Via Láctea, né? Que aí acabaria caindo na primeira alternativa. Mas ela está muito próxima a ponto dela ser uma galáxia que sofre a influência gravitacional da Via Láctea. Com isso, então, que eu quero seguir para minha pergunta sobre as nuvens de Magalhães. O motivo pelo qual eu sabia a resposta é porque eu li o artigo da Wikipédia hoje mais cedo. Então, assim, eu compadeço da mesma paixão por astronomia, acho muito massa. Mas a minha pergunta diz o seguinte: as nuvens de Magalhães, observadas pela primeira vez no século IX, são galáxias satélites da Via Láctea. Em 2025, descobriu-se que na irmã maior há um buraco negro com uma massa estimada em quantas vezes maior que a do nosso Sol? Vamos lá. Letra A, 1 milhão de vezes a massa do nosso Sol. Letra B, 30 mil vezes a massa do nosso Sol. Ou letra C, 600 mil vezes a massa do nosso Sol. Não sei, mas eu tô fazendo um cálculo na minha cabeça. Tudo bem, Felipe? Sim. 3, 2, 1 e... Nath chutou A, Felipe chutou B. Se tivesse uma outra pessoa que chutasse C, essa estaria correta. 600 mil vezes a massa do Sol. Pois é. Eu fiz uns números bem aloprados justamente para não ter nenhuma perspectiva de qual é a ordem de grandeza, justamente. Mas sim, no centro da irmã maior da nuvem de Magalhães, que tem uma galáxia maiorzinha do que a outra, né? E tem um buraco negro grande pra cacete, como costuma ter no centro de muitas galáxias. É isso. As nuvens de Magalhães, inclusive, são duas galáxias que conjuntamente têm 23 bilhões de estrelas, ou seja, quase que 3 a 4 estrelas para cada pessoa na Terra. Ainda assim é bem pouco, né? Porque se eu for parar pra pensar, eu chutei 1 milhão, porque se eu não me engano, acho que a Sagitário Z, né, que é o buraco negro da nossa Via Láctea, acho que é tipo 2 milhões e meio vezes a massa do Sol. O Joski, em determinado momento dessa sequência de episódios, ele confirma que o seu stand pode dar socos de até 300 km por hora em um alvo que esteja, né, a 15 metros de distância, que é o raio de alcance dele, se eu não me engano. Mas supondo que seja 15 metros de distância e não 5 ou qualquer outra coisa, qual que é a potência em megawatts que o soco atingiria o alvo se ele desse um soco de 300 km por hora? Alguém deve ter feito alguma prova de física. Porra, mano, vamos lá, vai. Alternativa A, 1,39 megawatts. Alternativa B, 1,7 megawatts. Ou alternativa C, 2,34 megawatts. Caralho, megawatts. Essa vai cair na FUVEST. Quantas Itaipus seriam necessárias para suprir um soco do Crazy Diamond? Pior que 1 megawatt não é tanta coisa. Tá, eu vou chutar, mas justamente por não saber. Assim. Então, revelem seus chutes em 3, 2, 1... Vamos lá, então Nate chutou a alternativa A, Nath chutou a alternativa B e quem chutou correto a potência do soco do Joski é Nathan. Você acertou aí 1,39 megawatts, que é basicamente... São muitos cavalos, sim, chega perto de uma potência de uma Ferrari. Para efeito de comparação, uma Ferrari F80 tem potência de 1.200 cavalos, enquanto que 1,34 megawatts equivale a 1.889 cavalos de potência. Porra! Caralho. Ok, né? Tá certo, então. Dito isso, então, temos aí nosso novo placar, o Canchou do Bilhão, que é 7 pontos para Nathan, 6 pontos para mim e 5 pontos para a Nath. Tivemos uma virada aí. Caralho, os humilhados serão exaltados. Eu comecei o episódio falando, não, eu que tô na miséria, né? Eu começo aí, então, essa porra. Vai tomando. 7 pontinhos. Precisa estudar para o próximo episódio.